Abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 18, a partir do versículo 9. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por poder mais uma vez estar na sua casa, na sua presença, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Também louvar a Deus pela vida do pastor Elande, pastor presidente do Ministério de Marília, nosso pastor Samuel Mariano, vice-presidente, toda a liderança da nossa igreja, os amigos e irmãos, crentes em Cristo Jesus, somos gratos. Gênesis 18, versículo 9, quem encontrou me dá um sinal dizendo amém bem forte. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, ou este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. A igreja diga amém. Eu gostaria nesta manhã, segundo a graça de Deus que me é dispensada, deixar aqui uma palavra de Deus para a igreja, debaixo do seguinte tema: a incredulidade ofende a Deus. A incredulidade ofende a Deus. Vocês podem repetir isso após mim, o mais forte possível. Diga: a incredulidade ofende a Deus. Mais uma vez, bem mais forte. Qual é a palavra? A incredulidade ofende a Deus. Essa palavra incredulidade, ela não é encontrada no Antigo Testamento. A palavra incredulidade, ela aparece no Novo Testamento,
12 vezes no Novo Testamento encontramos a palavra incredulidade. Essa palavra incredulidade, dentro do contexto cristão, uma hora ou outra todos nós somos pegos em algum momento de incredulidade. Por mais forte, por mais crente, por mais fervoroso que cada um de nós sejamos diante de Deus, ou somos diante de Deus, existe aqueles momentos que bate aquela incredulidade. Aí alguém pergunta: pastor, da onde vem a incredulidade? Qual é a fonte da incredulidade? A incredulidade, irmãos, a fonte dela é a carnalidade, a fonte dela é a carne, a fonte dela é a natureza carnal. Por essa razão que nós que somos crentes, somos batizados com o Espírito Santo, temos a habitação do Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo, o revestimento, para subjugar a carne, porque a carne, ela luta contra as coisas do Espírito, e a carne, ela que dá origem à incredulidade. Quando estudamos a Bíblia, irmãos, percebemos quantas coisas terríveis aconteceram na história por causa da incredulidade. Quando a gente estuda a história do povo hebreu, Israel, nós descobrimos que quase 4 milhões de pessoas deixaram de entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Israel foi incrédula diante de Deus. Mas talvez você está aí sentado se perguntando ou me perguntando: pastor, se a incredulidade ela é um fato na vida humana, o que eu tenho que fazer? Você vai ler o que está escrito lá em Mateus, lá em Marcos, quando a Bíblia diz que um homem, Marcos 9, 24, ele chega diante de Jesus por causa do seu filho, e ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Quem gostaria nesta manhã de ser ajudado por Deus na sua incredulidade? Eu sou o primeiro. Quem quer ser ajudado? Levante a mão assim. Amém. Então pode ter certeza, se você nesta manhã está enfrentando essa dificuldade, essa realidade na sua vida, a ajuda de Deus está à sua disposição aqui nesta manhã. Quem dos que estão sentados aqui acreditam que o Deus da igreja está aqui para ajudá-los na sua incredulidade? Você pode dar um glória a Deus bem forte nesta manhã? Pode ter certeza. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas se você tiver aquela atitude que teve aquele homem, de dizer a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, Deus te ajudará aqui nesta manhã. Agora, eu quero soltar aqui, deixar aqui 7 pontinhos sobre a incredulidade e os seus resultados dentro do texto que eu li. Eu vou deixar 7 pontinhos. Primeiro, a incredulidade coloca tristeza e anula a verdadeira alegria. A incredulidade coloca tristeza e anula a verdadeira alegria.
A Bíblia diz no versículo 12 que Sara riu consigo mesmo. Aquele sorriso de Sara não era o sorriso de uma verdadeira alegria, era um sorriso incrédulo, era um sorriso duvidoso, era um sorriso até vexatório. A incredulidade coloca tristeza e anula a verdadeira alegria. Muito provavelmente alguém que está sentado aqui está vivendo isso. Você de repente está desejoso, almejando de viver a verdadeira alegria, e você está dizendo: Senhor, por que eu não vivo a verdadeira alegria? Você precisa romper com a incredulidade. A incredulidade coloca tristeza e anula a verdadeira alegria. A prova disso, irmãos, se nós lermos Gênesis 17, se você puder me acompanhar, versículo 17, a Bíblia diz que Abraão riu. Vocês podem falar o mais alto possível após mim? Diga: Abraão riu. Fala. Capítulo de número 18, versículo 12, Sara também riu. Você pode repetir bem forte? Diga: Sara também riu. O riso de Abraão era o riso da dúvida. O riso de Sara era o riso da incredulidade. Mas olha como que Deus trabalha. O filho de Abraão se chamou Isaque. Sabe o que significa Isaque nas suas raízes? Sorriso. Era como se Deus estivesse dizendo: Abraão, você riu, eu fiquei quieto. Sara, você riu, eu fiquei quieto. Agora é a minha hora de eu rir na história. Então, se tem alguém rindo o sorriso da dúvida, se tem alguém rindo o sorriso da incredulidade, os fiéis se preparem. O Isaque, o sorriso de Deus está chegando na sua vida. Tem a hora do Abraão rir, tem a hora da Sara rir, mas tem a hora de Deus também rir. E o sorriso de Deus não é um sorriso de dúvida. O sorriso de Deus não é um sorriso de incredulidade. Vamos ver quem vai dar um glória bem forte. O sorriso de Deus é um sorriso de vitória. Quem crê em vitória nesta manhã? Quem veio aqui e acredita que vai voltar para sua casa com a vitória? Dá um melhor glória a Deus aqui nesta manhã. O povo de Deus é um povo feliz, o povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus é um povo de júbilo, o povo de Deus é um povo de celebração. E eu nesta manhã eu quero fazer parte do sorriso de Deus. Deus tem vitória para a nossa vida aqui nesta manhã. Mas a incredulidade anula a verdadeira alegria e coloca tristeza. A incredulidade coloca obstáculo em vez de acesso. O versículo 11 e o versículo 12, a questão aqui era o seguinte: Abraão tinha 99 anos, isso está no capítulo 17, 24, e Sara tinha 90 anos, isso está no capítulo de número 17 de Gênesis. 17 de Gênesis diz que Sara tinha 90, e 17:24 de Gênesis diz que Abraão tinha 99. E quando Deus aparece a Abraão e Sara dizendo que ia dar um filho, Sara, que era incrédula naquele momento, ela diz: como? Meu marido com 99, eu com 90? Perceba, a incredulidade coloca obstáculo em vez de acesso. A pessoa incrédula, ela não vê o acesso, ela vê o obstáculo. Você já percebeu que na obra de Deus constantemente nós lidamos com essa realidade?
Quem é pastor sabe disso. Às vezes o pastor ele está idealizando um projeto na igreja e ele compartilha com a igreja, ele compartilha com os crentes, dizendo: irmãos, em nome de Jesus nós vamos fazer isso, em nome de Jesus nós vamos fazer aquilo, em nome de Jesus nós vamos comprar isso daqui. Mas tem sempre aquele, infelizmente, que é incrédulo, ele coloca obstáculo. Mas pastor, o senhor tem certeza? Será que vai dar certo? Será que nós vamos conseguir? Será que vai conseguir pagar? Amados, mas quem tem fé não coloca obstáculo. Quem tem fé coloca o acesso. Quem tem fé acredita que Deus vai fazer, acredita que Deus vai realizar. Muito provavelmente tem alguém aqui nesta manhã que você tem colocado obstáculo. O obstáculo de Sara era a idade. Qual é o teu obstáculo? Você sabia que para Deus não existe idade? Deus chamou Noé com 500 anos. Deus chamou Moisés com 120. Caleb com quase 90. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus trabalha tanto na criança, no jovem, no adolescente, no adulto, como trabalha naqueles da melhor idade. Para Deus não existe idade. Amados, nesta manhã o Senhor Deus está aqui dizendo: tira o obstáculo, que eu vou fazer milagres na tua vida nesta manhã. Tira o obstáculo, tira a barreira. Mas pastor Ademilson, o obstáculo não é Deus quem tira? Depende. A Bíblia diz que quando Jesus foi em Betânia, olha que interessante, Lázaro estava morto. Trazer Lázaro à vida era responsabilidade dele. Remover a pedra era responsabilidade deles. Ele disse: tire a pedra que eu trago Lázaro. Tire a pedra que eu trago Lázaro. Nesta manhã a palavra aqui é essa: tire a pedra que eu trago Lázaro na tua vida. Tire a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Eu não estou perguntando se está cheirando mal, eu estou te mandando: tira a pedra que o Lázaro eu trago em vida para fora. Quem acredita em milagres aqui nesta manhã, dá o melhor glória a Deus pentecostal. A Assembleia de Deus de Marília ainda acredita em milagres. Existem igrejas por aí que pregam que o milagre é coisa da igreja apostólica de Atos dos Apóstolos, mas nós ainda acreditamos na mensagem de 1910, de 1911. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza para o Espírito Santo, e quem acredita levante a mão, ele leva para o céu. Tira a pedra que eu trago Lázaro. Rabachore canta, rabachandaralabacaralabas. Aleluia, tira a pedra nesta manhã que Deus vai trazer o Lázaro. A incredulidade coloca obstáculo em vez de acesso. A incredulidade coloca dúvida em vez de certeza. Olha o que ela diz no versículo 9, olha o que ela diz no versículo 13: gerarei ainda, sendo envelhecida. Essa palavra envelhecido ou envelhecida, ou depende da versão velha, na língua hebraica é desgastada, é uma roupa usada, muito usada. Sara estava dizendo: uma roupa tão usada, Deus ainda pode fazer alguma coisa? A incredulidade coloca dúvida em vez de certeza. Quem é incrédulo sempre diz: não sei não, hein? Olha, veja bem. Mas quem tem fé diz: não, vamos fazer. Deus é fiel, vai acontecer. Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Igreja, eu estou provocando vocês. Tem gente de fé aqui nesta manhã?
Tem gente de fé aqui neste auditório. Tira a dúvida, coloca certeza. Deus é poderoso para realizar, Deus é poderoso para fazer. Talvez você está aí como Sara dizendo: mas eu já sou uma roupa usada, desgastada. Será que Deus pode fazer de mim ainda? Pode. A incredulidade coloca dúvida em vez de certeza. A incredulidade coloca dificuldade em vez de possibilidade. Dificuldade em vez de possibilidade. Olha o versículo 14, acompanhe na sua Bíblia. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria. Existe alguma coisa difícil para Deus? O Deus que chama os raios e ele aparece. O Deus que conhece cada estrela. O Deus que tem o mar na palma da sua mão. O Deus que está sentado sobre o globo terrestre, cujos moradores são como gafanhotos. O Deus que olhou para o mar e diz: mar, você me obedeça, vem até aqui e volta para trás. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Igreja, é esse Deus que está aqui nesta manhã. Pastor Elande, eu vou deixar uma palavra aqui, não sei se é pela internet, não sei se é aqui neste auditório, mas haverá testemunhos, pessoas vão pedir oportunidade de dizer: naquela manhã de batismo eu estava no culto, enquanto o culto estava acontecendo, eu senti um calor, eu senti um fervor, e eu fui curada. Deus está curando pessoas aqui nesta manhã. Você pode erguer a mão comigo assim? Você pode glorificar o Deus da palavra que está aqui nesta manhã? Oh, Deus está fazendo milagres. Tem pessoas aqui sendo curadas, tem pessoas aqui sendo visitadas por Deus, para a glória e louvor do seu nome. A incredulidade coloca dificuldade em vez de possibilidade. A incredulidade coloca o natural em vez do sobrenatural. Quem é incrédulo anda por vista. Quem tem fé anda por fé. E olha, eu nunca vou me esquecer. Cidade de São Paulo. Uma mãe orava pelo filho, desviado da igreja, estava envolvido com o tráfico, e ele foi assaltar um banco e foi alvejado pela polícia. Morreu com vários tiros, várias balas atingiram o seu corpo. Eu não sei se os irmãos vão dar crédito ao que eu estou dizendo, mas existem testemunhos, vídeos e etc. A mãe pertencia a uma igreja, que eu não vou citar o nome por ética, e o pastor naquele dia estava fazendo um voto, e ele deu o nome do voto do milagre. Eu não sei o que você precisa, participe desse voto que você vai receber um milagre. Aquela irmã pegou o envelope, colocou um determinado valor e depositou no altar de Deus, e o pastor disse: guarde o envelope. Quando ela está saindo da igreja, que ela chega à sua casa, chega a viatura para notificá-la da morte do seu filho. Imagine o que aconteceu. Ela se abalou, ficou abalada, foi para o IML, não quiseram deixar ela entrar, e ela insistindo, até um determinado momento, quando o corpo estava pronto, alguém disse: a senhora pode entrar para fazer o reconhecimento. Isso é fato. Ela entra, crente, irmão, crente, ela entra, ela banhou o corpo do filho com lágrimas, ela chorou em cima do corpo do filho. Imagine uma mãe vendo o filho ali naquela situação. Ela chorou, ela banhou o corpo do filho com lágrimas, e disse: Deus, mas e tuas promessas?
Só que quando ela estava ali orando e chorando, ela lembrou do voto do milagre. Ela pegou o cartão, colocou debaixo da cabeça do menino, empurrou a gaveta e foi embora. Quando ela estava descendo, essa é para crente, quando ela estava descendo as escadarias do ML, alguém veio correndo atrás dela, dizendo: minha senhora, para. Ela parou. E o que aconteceu? Olha, o que aconteceu lá dentro? Por quê? A senhora é mãe de santo, feiticeira, benzedeira? O que a senhora é? Ela disse: eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Aí aquela pessoa lhe disse: olha, então a senhora volte lá dentro, porque está acontecendo alguma coisa muito estranha. O seu filho sentou, está conversando. Você acredita nisso, igreja? Pastor, isso é tão verdade que ele foi no ratinho. Ele não tem órgão nenhum, ele é oco por dentro. Ele bebe, ele come, ele urina, ele defeca, ele vive normalmente sem ter nada por dentro. Quando ele foi no ratinho, o ratinho perguntou para ele: você pode explicar o que está acontecendo na tua vida? Ele disse: ratinho, não tem como explicar, porque milagre não se explica. Quem acredita nesse Deus aqui nesta manhã? Você pode dar um glória a esse Deus bem forte? É esse milagre que vai acontecer na tua vida. Eu conheço pessoas que teve coisas terríveis que aconteceram na sua vida e vivem na base do milagre, porque Deus, Ele faz. O incrédulo, ele anda no natural, mas o de fé, o espiritual, ele anda no sobrenatural. Para a gente fechar, o incrédulo coloca medo, a incredulidade coloca medo em vez de ousadia. Versículo 15, Sara disse: eu não temi, mas quando na verdade ela temeu. Essa palavra temi não é de temor, é medo. Na verdade estava dizendo: Sara, você está com medo? Ela diz: não estou com medo, mas na verdade ela estava com medo. A incredulidade coloca medo em vez de ousadia. Tem uma frase que eu coloquei aqui que diz assim: o medo é uma das emoções básicas do ser humano e talvez a mais destrutiva de todas. Outra frase: não há nada para temer exceto o próprio medo. Outra frase: o medo sempre tem origem na ignorância. O medo é algo cruel. Meu irmão, é por isso que tem 366 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Você acorda de manhã, Deus já está dizendo: oh, me adora, não temas, não temas. Deus tem vitória para a nossa vida. E para a gente finalizar, a incredulidade coloca negligência em vez de apreço. Olha o versículo 16: e levantaram-se aqueles varões dali. Por que eles levantaram? Se eles foram à casa de Abraão e Sara para banquetear, por que eles levantaram? Porque Sara não teve apreço, Sara não teve hospitalidade, Sara não teve receptividade, porque ainda ela estava na incredulidade. Os varões se levantaram e olharam para a banda de Sodoma. Eles ficaram desgostosos com o que eles viram na vida de Sara. Mas olha o versículo 16, você está com a Bíblia aberta? A Bíblia diz: e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Irmãos, Abraão andou com Deus no quintal da sua casa, porque esses três seres era a divindade ali revelada. Abraão andou com Deus no quintal da sua casa. Parece que eu vejo Abraão andando e dizendo: não liga para Sara não, na hora certa ela vai entender, na hora certa ela vai compreender. É como diz o pastor Elande, né? Ainda bem que Deus não leva em conta as nossas fragilidades. E é verdade, porque enquanto eles estavam se retirando, tristes com aquilo que eles viram e ouviram e sentiram ali, Abraão estava andando com eles dizendo: calma,
Vocês são bem-vindos aqui. Vocês são bem recebidos aqui. Nós amamos vocês. Deixa eu perguntar, tem gente de fé aqui nesta manhã? Você crê que Deus pode operar algo extraordinário na sua vida? Eu não sei qual é a tua necessidade, mas como um gesto que você crê na vitória da parte de Deus, só para a gente se alegrar na presença do Rei, você pode nessa manhã festiva de batismo, olhar para o irmão da direita, gentilmente, com o irmão da esquerda e dizer: você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida por esses dias?